Existe algo como o pior pecado? Um pecado que é pior que todos os outros? Bem, existe. Estou ciente que algumas pessoas discordam. Elas dizem que nós não podemos declarar que um pecado é pior do que outro. Para Deus, pecado é pecado. É como isso normalmente é expresso. Nessa visão, uma pessoa que rouba um grampeador do escritório está cometendo um pecado tão sério aos olhos de Deus quanto um homicida. Mas a maioria das pessoas, instintivamente, tanto quanto biblicamente, entende que alguns pecados são claramente piores que outros. Nós estamos confiantes de que Deus tem pelo menos tanto bom senso quanto nós. O Deus do judaísmo e do cristianismo não iguala roubar um objeto de escritório com assassinato. Então, qual é o pior pecado? O pior é fazer o mal em nome de Deus. Como sabemos, através do terceiro dos 10 mandamentos. Esse é o único dos 10 mandamentos que declara que Deus não perdoará a pessoa que violar o mandamento. O que diz o mandamento? É normalmente traduzido como: não tome o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não o terá por inocente, o que quer dizer que não perdoará a quem tomar o seu nome em vão. A maioria das pessoas pensa compreensivelmente que o mandamento proíbe dizer o nome de Deus por uma razão tola. Então, algo como: Deus, como meu dia foi puxado hoje, violaria o terceiro mandamento. Mas essa interpretação apresenta um problema real. Significaria que, enquanto Deus é capaz de perdoar a violação de qualquer um dos outros mandamentos, desonrar os pais, roubar, adultério ou até mesmo cometer assassinato, ele jamais perdoaria alguém que dissesse: Deus, como meu dia foi puxado hoje. Sejamos honestos. Isso tornaria Deus e os 10 mandamentos moralmente incompreensíveis. Na verdade, o mandamento não é o problema. O problema é a tradução. O original em hebraico não diz não tome. Ele diz não carregue. O hebraico literalmente diz não carregue o nome do Senhor teu Deus em vão. Uma das traduções novas mais usadas da Bíblia, a Nova Versão Internacional ou a NVI, usa a expressão fazer mau uso, ao invés da palavra tomar. Não faça mau uso do nome do Senhor teu Deus. Essa versão é bem mais próxima da versão do original. O que significa carregar ou fazer mau uso do nome de Deus? Significa fazer o mal em nome de Deus. E isso Deus não perdoará. Por que não? Quando uma pessoa não religiosa faz o mal, isso não leva Deus e a religião ao descrédito. Mas quando pessoas religiosas fazem o mal, principalmente em nome de Deus, elas não só estão fazendo mal, elas estão causando grandes danos ao nome de Deus. Nos dias de hoje, existe um exemplo disso. Os males cometidos por muçulmanos que torturam, bombardeiam, degolam e cometem genocídio, tudo em nome de Deus, causam danos terríveis ao nome de Deus. Não é coincidência que o chamado neo-ateísmo, a imensa eclosão de ateísmo militante, ocorreu após o ataque às Torres Gêmeas por extremistas islâmicos. De fato, o argumento mais comum contra Deus e religião diz respeito ao mal cometido em nome de Deus, tenha ele sido feito em nome de Alá hoje ou feito no passado em nome de Cristo. Pessoas que matam em nome de Deus não somente matam as suas vítimas, elas matam Deus também. E por isso que o pior pecado é o mal religioso. É isto que o terceiro mandamento ensina: não carregue o nome de Deus em vão. Se você o fizer, Deus não te perdoará. Eu sou o Dennis Prager. Tradutores de Direita. Tradução, Jonatas. Revisão, CEPAC. Dublagem, Laudelino. Agradecemos novamente à Universidade Prager por mais esse vídeo.